Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos. Eu queria convidar você comigo nesta noite a abrir a palavra de Deus. Esse é o momento mais importante. Esse culto, o culto é importante, mas esse momento, ele transcende o nosso entendimento. É algo assim que quando a gente para a pensar que a obra de Deus, a salvação, os céus, está sendo revelada neste momento através da palavra do Senhor, e que vidas são alcançadas, e que pessoas se arrependem, que pessoas são tocadas, pessoas são renovadas na fé, vivificadas por Deus, através, não pela palavra do homem, mas pela palavra de Deus, pela pregação da palavra. Então esse é o momento que faz com que as nossas vidas sejam arrebatadas para o céu. Esse é um momento muito especial. Eu creio, queridos, que quando a gente tem o entendimento disso, quando a gente tem a noção exata disso, muita coisa muda. O meu coração, ele bate diferente quando chega esse momento. Mesmo depois, esse ano eu faço 31 anos de ministério. Toda vez que eu subo esse lugar, pregar a palavra de Deus para mim é algo que faz o meu coração acelerar. Porque é um momento de Deus. Porque é um momento em que Deus está presente para revelar a sua palavra, e o seu Espírito Santo, e como ele disse através da sua própria palavra, que os discípulos estariam pregando a palavra, e ele se faria presente, confirmando a palavra com os sinais. Ou seja, o que esta palavra diz, o que é pregado, Deus, através do Senhor, ele tem o compromisso de se fazer presente, confirmando, concretizando essa palavra em nossas vidas. E eu creio no Senhor. E Ele é fiel para cumprir sobre a minha vida, sobre a sua vida, todas as suas promessas. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Deus ainda vai te surpreender. Se você pensa que já viu tudo, é muito pouco. Deus vai te surpreender ainda mais, muito mais. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem sido fiel. Cada domingo, eu digo domingo porque o domingo ele tem um sabor, como disse o diácono Márcio hoje de manhã. A gente não faz 2 cultos, a gente dá só uma pausa para ir em casa comer, tomar banho, né, para ficar cheiroso, né, e voltar para continuar. Então, é isso. Esse momento é um momento muito especial. E ele estará acontecendo até que o Senhor venha. E feliz aquele que quando o Senhor vier o achar servindo assim, na sua presença. Feliz aquele que quando o Senhor vier o encontrar na sua presença. E por falar em presença de Deus, esse é o nosso assunto. O tema da nossa mensagem hoje é um lugar para Deus em nossa vida. Repita comigo: um lugar para Deus em nossa vida. Para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, começar pelo livro de Deuteronômio, capítulo número 12, versículo 11. Peço a você que fique de pé para essa primeira leitura que faremos. Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo de número 11. Lembrando, enquanto você vai mexendo na sua Bíblia, deixa eu lembrar, você que tem smartphone, nós temos um aplicativo onde você baixa, entre tantas e tantas coisas que tem lá, nós temos as mensagens, todas as mensagens que foram pregadas. Todos esses cultos são gravados, são transmitidos ao vivo pela internet e eles ficam gravados.
Através desse aplicativo você pode assisti-los novamente, ou você pode entrar na pasta de áudio e ver qual é o dia, se foi segunda, quarta, domingo de manhã, domingo à noite. Abrir aquela pasta e você vai encontrar as mensagens que têm sido ministradas nesses dias e nesses horários, da manhã ou da noite. E ali você vai poder ouvir, meditar, você pode encaminhar para alguém, você pode usar isso para divulgar o Evangelho, para evangelizar, para abençoar a vida de alguém. E é um aplicativo que não pesa no seu celular, porque todos os arquivos não são depositados na memória do seu telefone, mas fica, como chama, na nuvem. Amém? Glória a Deus. Então, vamos, Deuteronômio capítulo 12, versículo de número 11. Vamos ler? Como é que diz? Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta noite, através da sua palavra, e que ela abrir de uma forma muito especial nesta noite em nossas vidas. É o que eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podeis sentar. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é um lugar para Deus em nossas vidas. Para ter o Senhor em nossas vidas, e nós ouvimos, e nós sabemos que muitas pessoas estão buscando a Deus, a ter a presença de Deus. Mas para ter a presença de Deus, obviamente, é preciso dar lugar para Ele. É preciso que haja um lugar para Ele. Amém? Tão simples assim. Mas por que parece que eu estou chovendo no molhado? Mas nós vamos entender. Mas eu quero começar com uma pergunta. Não para que você me responda, mas para que provoque uma reflexão no nosso coração. Que lugar Deus ocupa na sua vida? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Qual é o lugar que Deus ocupa? Aonde Ele está na sua vida? Em que nível Deus está em relação às outras coisas? E também às outras pessoas? Porque não são somente coisas, mas pessoas, situações. Há muitas coisas que competem com a presença de Deus. E, meus irmãos, se nós formos bem sinceros nessa resposta, nós vamos chegar a uma conclusão que não é a resposta que nós gostaríamos de dar, não é a resposta que nós gostaríamos de ter. E lógico, a resposta clássica, mais imediata, a resposta mais, não é, comum, é aquela que a gente ouve: ah, eu tenho dado para Deus um lugar no meu coração, não é? Deus está aqui no meu coração. Mas às vezes a gente diz isso como se o nosso coração fosse lá assim alguma grande coisa, né? Porque é lá que está tudo de bom e tudo de ruim também. E às vezes é isso mesmo. Deus está no nosso coração misturado com um monte de coisa. Deus está na nossa vida misturado com um monte de coisa.
as coisas de Deus, os nossos sentimentos, a nossa comunhão, a nossa relação com Deus está misturada com um monte de coisas e passando por várias vias dentro de nós. E quantas coisas hoje nós poderíamos detectar que estamos vivendo, que estamos passando, que guardamos, que trazemos da nossa vida, o que é que nós armazenamos dentro de nós, o que é que está na nossa memória, o que é que está enchendo o nosso coração, o que nós temos, o que nos preocupa, o que nos envolve. E Deus, qual o lugar de Deus que Ele ocupa? Se nós fôssemos dimensionar fisicamente, se nós fôssemos fazer um gráfico demonstrativo disso, se nós fôssemos fazer aquela clássica demonstração que fazemos muitas vezes, assim, da fatia da pizza, do bolo, qual seria o lugar de Deus na sua vida? Seria a maior parte? Seria a menor parte? Seria a metade? Essa é a grande reflexão que nós precisamos fazer. Essa mensagem, ela tem justamente esse propósito, para fazer eu e você refletirmos, para fazer eu e você mexer nas gavetas do nosso coração. Quando alguém pergunta assim, você tem isso? Tenho. Onde é que está? Espera aí que eu vou dar uma olhada lá, vou ver se eu acho. Eu coloquei num lugar e está lá. A ideia é justamente fazer com que a gente seja provocado nesta noite a mexer nas gavetas do nosso coração, de repente vasculhar os porões da nossa alma, para saber qual é o lugar que Deus está ocupando hoje na nossa vida. Essa é a nossa grande chamada, porque, como eu disse e falei aqui no princípio, parece simples dizer que para ter o Senhor em nossas vidas é preciso ter um lugar para Ele. E aqui agora eu explico por quê. Porque há muitas pessoas que ainda hoje pensam em Deus ou veem em Deus. Há muitos cristãos que ainda hoje têm uma ideia de Deus como se Deus fosse uma força apenas, como se Deus fosse uma energia. Tanto que muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, não, eu estou buscando o poder de Deus, mas a palavra certa é que eu estou buscando a pessoa de um Deus na minha vida, a pessoa de Deus. Porque Deus, Ele tem em si força, poder e autoridade, mas Ele não é uma força, Ele é uma pessoa. Ele é uma personalidade, Ele tem personalidade. Ele tem em si, tem força, Ele tem poder, Ele tem autoridade, mas muitos ainda não o conhecem como Ele é, como alguém que tem uma personalidade própria, que tem sim os seus atributos, onisciência, onipotência, onipresença, ou seja, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele pode todas as coisas, mas Ele não é só os atributos. Os atributos fazem parte da sua pessoa. Quando nós vamos conhecer Deus à luz da palavra, nós vemos que Ele é uma pessoa, Ele é uma personalidade e Ele tem vontade própria. E o que parece que muitas vezes as pessoas estão buscando a Deus para usar a força e o poder de Deus da forma como ela quer, como ela precisa. Eu estou buscando o poder de Deus porque eu preciso resolver isso. Não é isso. Eu vou buscar a Deus e Ele tem poder para tudo. Ele pode todas as coisas. Eu não estou buscando a força, eu estou buscando ao Deus por inteiro. Eu quero conhecer a Deus, eu quero ter a presença de Deus na minha vida. Porque, irmãos, eu não estou buscando força, eu não estou buscando energia, porque eu não sou uma pilha, você não é uma bateria, você é uma pessoa. E Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança.
E às vezes, a gente trata Deus como se Deus não fosse uma pessoa, como se fosse uma força maravilhosa, magnífica. Mas nos esquecemos de algumas coisas. Ele não é uma força, ele tem em si força, poder, autoridade. E quando você fala em energia e em força, você não precisa de muito espaço para guardar, acumular energia. Está aqui o Márcio para nos ajudar nisso, né? Pequenas baterias podem, né, concentrar, enfim, isso aí é uma coisa. Agora, uma pessoa não. Uma pessoa ocupa um lugar na sua vida. Você que é casado, sua esposa ocupa um lugar e um grande espaço na sua vida. Seu marido ocupa um grande, e às vezes um grandão espaço na sua vida. Não é verdade? Filhos ocupam espaço na nossa vida. Amigos, quando você hospeda alguém na sua casa, ela ocupa um espaço na sua casa, você dá um espaço seu para ela, você divide o seu espaço com ela. Amém? Por quê? Porque é uma pessoa. E quando nós chamamos Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós queremos ter Deus, nós temos que entender que nós estamos trazendo alguém para viver conosco. Alguém para vivermos juntos. E isso vai ocupar um espaço na minha vida. Isso vai ocupar um espaço. E ele não é força, ele não é poder, ele é vida. O que Deus tem é vida. Uma pilha, ela tem energia. Deus tem vida. Ele dá vida a tudo. Ele tem poder para agir em tudo e fazer tudo e operar em todas as coisas. Amém? Ele é vida, ele é Deus, ele é vida. E a vida de Deus está conosco. Sem Deus, sem a presença de Deus, nós estamos perdidos. Mas quando nós temos a presença de Deus, quando nós trazemos a presença de Deus para junto de nós, nós estamos trazendo o Senhor da vida. Ele é uma pessoa. Eu queria ilustrar com você isso em Gênesis 6, capítulo 6. Abra comigo lá. Ele é uma pessoa. Gênesis 6, versículo 6. É o versículo 6, 7, 8 que nós vamos ver. Começando com 6. Diz assim: então, o quê? Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. 7. Disse o Senhor o quê? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Rapidamente, vamos dar uma repassada nisso. Volte ao 7. Primeiro, quando o versículo 7 começa dizendo o quê? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Amém? Porque me arrependo. Me arrependo. Essa palavra, arrependo-me, ela não quer dizer exatamente isso que nós entendemos. A sua origem, a palavra no grego que dá origem a essa palavra, quer dizer que isso entristeceu ao Senhor. Porque Deus não se arrepende, porque Deus não é pego de surpresa. Deus não é um homem que se arrepende. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas nós vemos aqui o quê? Que as atitudes do homem podem entristecer a Deus.
Isso é a prova que ele é uma pessoa, que ele é alguém. Você pode entristecer uma pessoa, você pode alegrar uma pessoa, mas você não pode entristecer uma energia, uma força. Mas quando nós agimos de certas maneiras, de certas formas, que não agradam a Deus, nós entristecemos ao Senhor. Amém? Ainda no versículo 6 ele diz que pesou no coração. Leia comigo. Pesou no coração. Pesou no coração. O quê? Isso indica que Deus sente. Deus tem coração? Não. Deus é espírito. Mas essa expressão é uma expressão própria do homem quando nós sentimos algo que nos é feito. E Deus está mostrando que Ele sente aquilo que o homem faz. Se eu agrado a Deus, Deus sente. Por quê? Quando nós vemos lá no final, versículo de número 8, passe 8. Porém, Noé achou graça diante. Deus se agradou de Noé. Nós podemos agradar a Deus e nós podemos desagradar a Deus. De que maneira? De todas as formas. Pelo que falamos, pela forma como agimos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pela nossa forma de fazer alguma coisa, decisões, posicionamentos, coisas podem agradar ou não agradar a Deus. Gente, olha, não é simplesmente eu agora sou crente, Deus, eu quero a tua presença comigo. Não, querido, você tem que viver de forma que agrade a Deus. Não é assim na nossa convivência. Se alguém te agrada, você anda junto. Se alguém te desagrada, você se afasta. Amém? Se você agrada a Deus, Ele estará contigo. Mas se você desagrada a Deus, você se afasta dele. E quando eu digo você se afasta, porque a ação foi nossa, a ação foi sua, não foi de Deus. Deus não se afasta de ninguém, até porque diz que Ele é o socorro bem presente, mas o nosso posicionamento espiritual, ele é mais perto ou mais longe de Deus na medida em que nós agimos de forma agradável ou não a Deus. Então Deus sente. Versículo 7, ele disse algo mais aqui que demonstra a sua personalidade. Disse o Senhor: farei desaparecer. Ele tem vontade, ele exerce a sua vontade na vida, no reino de Deus, na vida espiritual. O que prevalece, irmãos, é a vontade de Deus. Nós convidamos a Deus para estar conosco, para se fazer presente na nossa vida. E nós temos que fazer aquilo que é agradável a Ele, para que Ele esteja junto conosco. Agora, a nossa vida agora anda debaixo da autoridade e da vontade do Senhor, porque Ele veio para fazer a sua vontade na nossa vida. Então, isso é importante. Quando a gente vê também lá no versículo 7, no final, ele volta a dizer: me arrependo de os haver feito. Aqui a palavra arrependo de os haver feito, ela tem um sentido de que ele reage. Isso é outro sinal de uma personalidade, a reação. Deus reagiu à ação do homem dizendo: eu me arrependo. Então, ele se entristece, e isso nós poderíamos ver também lá em Efésios 4, versículo de número 30, está aí, Iago. Você não precisa abrir para ganhar tempo, você pode anotar. Efésios 4:30 diz o que aqui? Como é que diz? E não entristeçais
o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Você foi selado pelo Espírito Santo. Agora, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, são reações de uma personalidade. São reações de alguém, de uma pessoa. São reações de alguém que entrou na nossa vida para fazer mudanças. E quando esse Deus entra na nossa vida, irmãos, a sua presença vai ocupar um espaço na nossa vida. E essa é a questão que nós precisamos ter claro dentro de nós. Se nós entendemos a necessidade de termos Deus na nossa vida, então vamos buscar a Deus e vamos entender que há uma necessidade de dar lugar para Deus. De dar lugar para Deus. Se nós queremos ter a presença de Deus, é como quando nós recebemos alguém. Nós temos que abrir um espaço da nossa vida, da nossa morada, para poder receber aquela pessoa na nossa casa espiritual. E esse espaço, em primeiro lugar eu queria dizer, aquilo que nós começamos já a dizer, que nós temos que dar espaço, em primeiro lugar, para a vontade de Deus. Se nós queremos ter a presença de Deus, nós temos que dar espaço para a vontade de Deus. Amém? Se eu quero ter Deus, eu não quero só um símbolo sobre a minha vida, eu não quero só um emblema, eu não quero só uma representação, eu não quero uma religião, eu quero ter Deus. Isso implica em eu abrir um espaço na minha vida. Quando você se casa, a sua vida agora é uma vida para dois. Tudo que você procura ter é para dois. Tudo que você pensa em dois. E agora, quando eu abro a minha vida para ter a presença de Deus, então eu tenho que entender que em tudo na minha vida eu tenho que contar com a presença de Deus. Não é aquela questão que as pessoas às vezes dizem assim, não, eu não estou falando de religião, isso é outra coisa. Não, não tem outra coisa. A vida com Deus, a presença de Deus implica em lugar para Deus. Tem que ter lugar para Deus na nossa vida. E olha, irmãos, o mais importante é nós lembrarmos que tem que haver espaço para a vontade de Deus, porque é Deus quem decide. Deus escolheu esse planeta, Deus escolheu Israel como seu povo, Deus escolheu o tabernáculo para manifestar a sua presença e como casa no meio do arraial do seu povo. Deus escolheu o ventre de Maria para dar à luz ao seu Filho amado, Jesus Cristo. E Deus escolheu a igreja para ser o seu corpo. Deus escolheu a igreja para manifestar a sua presença. E Deus escolheu você para habitar, para morar, para residir. Isso é um privilégio. Pense nisso, não foi você que encontrou Deus. Não foi você que escolheu Ele. Foi Ele que te escolheu. Não foi você que o encontrou. Foi Ele que te encontrou no lamaçal do pecado, perdido, sem paz, sem Deus, sem salvação. Mas Ele te escolheu para ser o seu Deus, o seu Senhor. E agora Ele quer ter um lugar na sua vida. Ele quer ter um lugar. É Ele que escolhe. Veja que nós lemos lá no versículo 11, que começou da seguinte maneira: então haverá um lugar que escolherá o Senhor, ou seja, a escolha é de Deus. Deus é quem escolhe. Quando ele diz lá no 1 Coríntios 3,16, Iago vai colocar aqui para nós, Coríntios 3,16, como é que diz? Não sabeis que sois
Você pediu isso? Você pediu isso para a sua vida? Não. Ele decidiu, Ele nos escolheu. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita, mora em vocês? Ele escolheu você. Ele habita em você. E Paulo ainda diz em uma de suas cartas: cuidado, para que você não destrua o templo que Deus construiu dentro de você. Então, agora, a presença dele está conosco. Então eu tenho que pensar em mim, em tudo que tenho, em tudo que sou, mas acima de tudo, na presença de Deus na minha vida. E se Ele escolheu estar em mim, aonde eu vou, a presença dele está comigo. Então eu tenho que tomar cuidado com as minhas escolhas. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas decisões. Eu tenho que tomar cuidado aonde eu vou. Eu tenho que tomar atenção com quem me dou, por que me troco, com que eu me envolvo. Porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. E Ele é santo. Está sabendo disso? E Ele é santo. E Ele é poderoso. Está sabendo disso também? E Ele é justo. Então, queridos, essa é a escolha de Deus. E a vontade dEle tem que se manifestar na nossa. Isso quer dizer o quê? Tudo que eu vou fazer, tudo que eu for decidir, eu não posso decidir por mim, eu tenho que decidir com Deus. Eu tenho que decidir em Deus. Eu tenho que consultar a palavra de Deus. Eu não disse em nome da pessoa que compartilhei com alguém hoje. Esta semana alguém me ligou para me fazer uma pergunta, para me fazer uma consulta, assim dizendo: pastor, ao seu ver, como o senhor agiria no meu lugar? Essa pessoa dentro da sua situação, no seu trabalho, no seu papel. Ele queria saber. Eu sei que na prática isso funciona assim. Eu poderia fazer assim, mas pela palavra de Deus, considerando a presença de Deus na minha vida, estou dando assim uma cara à situação. É isso que ele queria saber. Ele queria levar em conta o que a presença de Deus nos fala numa situação dessa. Ele poderia tomar uma decisão pura e simples dentro do seu papel, mas eu disse para ele: a sua dúvida é porque Deus está tocando algo no seu coração. E seria muito comum e natural você fazer aquilo que todo mundo faria, mas se Deus está tocando, é porque você deve fazer. Há algo aí que Deus quer de repente usar você. Deus quer trabalhar assim na sua vida, nessa situação, nesse caso. Então, meus irmãos, a presença de Deus, ela tem que nos ajudar a decidir. Ou talvez não seja a palavra ajudar. Nós temos que procurar a ajuda para que eu possa decidir como Deus quer. E isso é importante a gente entender, que você precisa aprender a ter essa intimidade com a presença de Deus na sua vida. Porque nem tudo você vai resolver perguntando ao seu vizinho. Há coisas que Deus quer tratar com você. Há milagres que Deus quer fazer, você e ele ir. Lembra da viúva que procurou o profeta? Olha, teu servo era discípulo dos profetas e ele morreu. E eu fiquei viúva e vêm os credores. E ele diz para ela: o que é que você tem em casa? Só uma botija de azeite. E ele diz: então, vai lá, pega essa botija. Mas primeiro vai, pede aos seus vizinhos
vasilhas, vasos emprestados. O que ele orientou ela a pedir aos vizinhos vasos. Não disse comente, fale com ele, peça ajuda a eles. Não, peça vasos. E eu fico imaginando, é sempre uma coisa assim, muito curiosa na minha mente. Coisa de vizinhança, né? Coisa de bairro, você sabe como é que é. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? E de repente, todo mundo de olho, aquela viúva, coitada, vai perder os filhos, todo dia os credores estão batendo na porta dela, vai levar os filhos, vai levar tudo, essa mulher vai ficar na pior, eu não sei o que vai ser dessa mulher. Daqui a pouco aquela garotada toda pela... Ô, vizinha, me dá um vaso. Por que esse menino quer tanto vaso? Que tanto esses meninos levam vaso para dentro de casa? O que esses meninos vão fazer com tanto vaso vazio? E o profeta disse: depois fecha a porta, não chama o vizinho para ver, não. E tu, em secreto, tu e teus filhos, pega a botija de azeite. Olha, não era para falar do azeite, não. Às vezes a gente fala do azeite. Deixa Deus operar. Porque se ela fala para a vizinha: não, o profeta mandou eu fazer um negócio aí, que mandou eu pegar uma vasilha e eu vou encher esses vasos. Você está doida. Os vizinhos vão logo dizer que você está pirado, que você está doido, vão dar logo palpite. E sabe, quando as pessoas começam a dar palpite, a gente desanima. Já fiz isso, não vai dar certo, e não sei o quê. E o que acontece? Não fala do azeite, pede vasos. E daqui a pouco, aquela porta se abre. E aqueles meninos que carregavam aqueles vasos vazios começam a trazer aqueles vasos cheios lá de dentro. Imagina os moradores da vizinhança. Meu Deus, de onde saiu? Será que tem uma mina de azeite? Descobriram um poço de azeite? Que negócio doido é esse? Aí depois pode contar. O que aconteceu lá dentro? A gente tinha uma botija e nós enchemos esses vasos todos. Que é isso? Você está ficando doido, menino? Você tinha que ver mamãe derramando e os vasos enchendo. E ela só falava assim: meu filho, traz mais um. E traz mais um, e traz mais um, e traz mais um. E quando foi que acabou? Não acabou. Acabou os vasos, porque o azeite não acabou. Acabou os vizinhos, mas o azeite não acabou. Não conta um milagre, não. Não fala o segredo de Deus, não. Deixa Deus trabalhar na intimidade da sua vida. Deixa Deus decidir. Amém? Queridos, segundo lugar, se nós queremos ter a presença de Deus, nós temos que ter lugar para a presença de Deus. Lugar. Já falamos do lugar para a vontade, ou seja, dar lugar à vontade. Fala, Senhor. Agora dar lugar. Dar lugar para Deus na nossa agenda. Tem crente que a agenda é tão cheia que Deus fica lá embaixo. Quando dá, se não é, hoje não vai dar. A gente, lugar para Deus. Onde é o lugar da presença de Deus, irmãos? Onde é que é o lugar da presença de Deus? Como é que é este lugar da presença de Deus que a gente está falando? É um lugar físico, é um lugar imaginário, é virtual? Querido, eu quero dizer uma coisa: Deus é real. Deus é vivo. E Ele é real. Amém? Então o lugar para Deus também não é virtual, não. Tem que ser real. Lugar para Deus na nossa vida tem que ser de verdade. Tem que ser para valer. Amém? Lugar para Deus tão real, olha o que eu vou dizer. Tão real quanto as bênçãos que Ele tem te dado. Você tem sido abençoado por Deus? É bênçãos materiais, amém? Deus tem te dado bens materiais tão real quanto esses bens que você tem. Tem que ser um lugar para Deus. Deus me deu uma casa, que bom, um espaço. E Deus tem o mesmo espaço na sua vida? Deus te deu família, Deus te deu pessoas. Deus te deu trabalho, Deus te deu capacidade, Deus te deu dom, Deus te deu lazer, Deus te deu amigos. Mas de repente a gente junta tudo isso
gasta a nossa vida, gastamos a nossa vida com tudo isso, e Deus fica com a sobra quando dá. Isso é, hoje não deu. Hoje não deu. Hoje não deu para ir. Hoje não deu para orar. Hoje não deu para meditar na palavra. Senhor, hoje não deu para pensar mais em Ti. Hoje não deu para me ficar sentindo assim os sentimentos bons. Não, hoje não deu. Mas como não deu? Deus não tem te dado todas as coisas? Deus não tem tão real quanto são as coisas que Deus tem te dado? Assim também é o espaço que tem que haver para Deus na nossa vida. Às vezes nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Temos tempo para tantas coisas dessa vida. Não estou dizendo que não são coisas importantes, mas eu quero dizer que o mais importante é Deus. O mais importante é aquele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, a vida e tudo que nós desfrutamos e vivemos dessa vida é porque Deus tem nos dado vida. E quando a gente entende que Deus é vida e que minha vida vem de Deus, então eu entendo uma coisa, que na minha vida o maior lugar e o primeiro lugar tem que ser de Deus. Amém? Porque se faltar Deus, vai faltar tudo. Se Ele me tirar a vida, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho gasto, todos os meus projetos, meus sonhos serão frustrados. Não é isso que a Bíblia diz? Olha, aquele que ajunta, aquele que cuida. Olha, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem reservado para Ele? Você juntou, você fez novos celeiros, você acumulou, dobrou e coisa e tal, coisa e tal. Sim. E quando Deus te chamar, o que você tem preparado para Ele? A sua vida. O que você tem para Deus? Portanto, nós temos às vezes tempo para tudo na nossa vida. E tudo é sempre prioridade. E Deus. Não, porque eu faço todas essas coisas, pastor, mas Deus está aqui no meu coração. Sim, vai com essa de coraçãozinho bonito com Deus. Não dá um lugar para Ele na sua vida, não, para você ver como é que as coisas vão ficar diferentes. Pastor, eu não via um culto, mas eu estava lá em espírito. Não, espírito aqui não tem espírito, não, só o Espírito de Deus. Espírito de ninguém vem para cá fora do corpo, não. Crente tem umas escapadas para essas coisas, né? Olha, eu não fui, não, mas eu estava aqui, mas eu estava em espírito lá. Não. Vai passear espírito em outro lugar. Amém? Deus precisa ter a primazia no nosso tempo. Se tempo é vida, é tempo, são momentos de vida, então, queridos, o autor da vida merece o meu dízimo maior e melhor, que é do meu tempo. Nós estamos aqui dando vida para Deus. Paramos, ninguém está aqui porque não tem nada para fazer, ou porque nesse horário a gente está à toa. Não. Nós paramos a nossa vida e viemos aqui tributar culto ao nosso Deus. Pensamos em tudo, irmãos. Pensamos em tudo, gastamos tempo, gastamos miolo com tudo, mas às vezes falta lugar para Deus na nossa mente. Falta lugar para Deus, muitas vezes, no nosso coração. Sentimos tudo quanto é emoção, boa e ruim, mas sentir os sentimentos de Deus, às vezes, não, pastor, não, Deus, isso eu não consigo ainda, é difícil para mim. Não, irmãos, temos tempo e oportunidade para ir todas as festas, mas temos tanta dificuldade para estar na casa do Pai, na casa de Deus. Gastamos com tudo, mas não deu para dar o dízimo, não deu para dar a oferta. Nós temos vontade para tantas coisas e somos capazes de dizer assim: hoje eu não estou com vontade de ir à igreja, não. Olha só a nossa cara de pau diante de Deus. Pense assim: Deus é Deus tão presente, tão tremendo na nossa vida, e a gente diz: hoje eu não estou com vontade, não. A nossa vontade passa por onde? E que vontade nossa é essa
que não resolve nada na nossa vida, ainda nos rouba, ainda nos faz roubar de Deus. Roubamos de Deus. Tiramos do que é de Deus. Do tempo de Deus, da adoração que é de Deus. Gastamos tempo com seriados, com TV, sabemos de tudo, sabemos de tudo que está acontecendo. Olha, visitamos 300 páginas da internet, do Facebook, e não passamos, às vezes, de um versículo da Bíblia, e olhe lá. Lemos a vida de todo mundo, que todo mundo postou, e o que o Senhor postou há milhares de anos na sua palavra, muitas vezes ainda é desconhecido do nosso coração. E erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabemos de tantas coisas e ao mesmo tempo não sabemos de nada do que Deus tem preparado para nós. Tem que haver lugar para Ele em nosso coração, irmão. Sim, tem que haver lugar para Deus no nosso coração, mas tem que haver lugar para Deus na nossa mente também. Tem que haver lugar para Deus na nossa casa. Tem que haver lugar para Deus no nosso quarto. Tem que haver lugar para Deus no nosso carro. Tem que haver lugar para Deus na condução, na caminhada, onde eu estou. Deus está comigo. E eu não me esqueço. Mais do que isso, eu conto com a presença dele comigo. Por isso a gente disse hoje pela manhã, e quando as coisas acontecem na nossa vida, por mais que aquilo nos impacte, por mais que aquilo cause em nós um impacto, nós ficamos no nosso íntimo seguros de uma coisa, porque eu sei que Deus está comigo. Amém? Então, queridos, Deus está conosco. Deus está conosco nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Deus está presente, tem que haver lugar para Deus. Nós temos que dar ciência aos nossos filhos, ainda quando pequenos. Olha, Deus está aqui. Você não pode ver qualquer bobagem na televisão, porque Deus está aqui. Deus está conosco, Deus está aqui na nossa casa, Deus está no nosso coração. Olha, você não pode falar qualquer coisa, você não pode dizer qualquer coisa, você não pode mentir, você não pode falar piada feia, porque Deus está conosco. E isto é uma realidade. Não está ali, mas eu vou recitar em Josué capítulo 1, verso 9. Ele diz o quê? Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares, em todo lugar. Nós vemos também em Mateus 28, 20, que diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Uma das condições para que a presença de Deus esteja conosco é a nossa obediência a Deus, a nossa submissão a Deus. Assim ele diz, e eu estarei sempre com vocês, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu ordenei a vocês. Ou seja, eu estarei sempre com vocês até a próxima segunda-feira. Não, até o fim dos tempos. A promessa de Deus é de estar conosco. Ele só não vai estar se você não quiser. E esta noite, eu trago essa palavra para que você possa valorizar, para que você possa prestigiar. De que forma? Com a adoração, com o temor, com a obediência, com a submissão à presença desse Deus na nossa vida. Glorifique. Quantas vezes as nossas decepções, quantas vezes
As coisas que passamos e que vivemos fazem com que o nosso humor mude, a nossa natureza humana reaja de forma assim, conforme a carne nos provoca, e nós nos esquecemos que Deus está conosco. Os discípulos que iam pelo caminho de Emaús, suas palavras, sua conversa, seus assuntos eram de profunda decepção. Eles não percebiam que falavam da sua decepção com relação ao Cristo, com o próprio Cristo. Às vezes a gente está reclamando da vida que Deus está nos permitindo. E se Deus está permitindo, é porque alguma coisa Ele quer nos ensinar. Deserto, querido, não é lugar de morar. Deserto, na Bíblia, é passagem. O povo de Israel passou. A sua terra, o destino que Deus tem para você é Canaã. Diga para o seu irmão: sua terra é Canaã, mas o caminho é pelo deserto. Amém? O caminho não é o lugar, e o lugar não é o caminho. Então creia nisso. Deus passou com Israel pelo deserto, e Deus estava treinando eles para fazer a sua vontade. E o exercício da vontade de Deus ali foi muito nítido. A presença de Deus sobre eles através de quê? De uma nuvem durante o dia, sombra. E à noite, na escuridão, uma coluna de fogo. E eles iam enquanto a nuvem andava. Quando a nuvem parava, era um sinal de Deus para o povo parar. Mas por que parou? Parou por quê? Parece até coisa dela, né? A nuvem, Deus mandou. Mas agora, não tem agora, Deus mandou parar. Olha. E o pessoal estava lá curtindo a vida, na rede, e a nuvem levanta, desarma tudo, porque Deus mandou andar. Mas agora, é agora. Quem manda é Deus. Quem decide é Deus. E assim Deus vai nos conduzindo para o seu lugar preparado para nós. Deus tem algo bom para você. Siga a vontade de Deus e a presença de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Esse é o momento onde nós buscamos em tudo que ouvimos e nós submetemos ao Senhor. Agora nós pegamos a nossa vida e colocamos ela, confrontamos ela com a pauta de Deus, com as Escrituras, com aquilo que Deus de alguma forma trouxe para nós esta noite. E esse confronto da palavra não é para nos... Não é capricho de Deus, gente. Às vezes eu já vi pessoas questionarem certas coisas na sua vida. Mas por que Deus quer que seja assim? Como se dissesse assim: isso é bobagem, isso é um capricho de Deus. Irmãos, em Deus não há vaidade. Em Deus não há essas coisas, não. Em Deus, só amor, paz, bondade, misericórdia. É o bem maior de Deus que se manifesta em nossa vida. O que Deus está fazendo é o melhor. Ainda que pareça-nos estranho. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus, então saiba que essa palavra vai se cumprir na sua vida. É para o bem. Eu quero orar por você nesta noite. Nesses minutos finais eu quero estender sobre a sua vida uma oração, pedindo a Deus que nessa noite
nós estejamos mais sensíveis à presença dele. Eu sei que nós somos assim. A gente quer sentir. E há momentos que nós sentimos muito. Há momentos que nós sentimos. E há momentos que a verdade é que o que sentimos parece que ele não está conosco. Mas não é o seu sentimento que diz, mas a palavra de Deus que diz. É o próprio Deus que diz: eu estarei convosco todos os dias. Nos dias de chuva e nos dias de sol, na tempestade ou na bonança, na noite ou no pleno dia, ele está conosco. Ele está presente em nossa vida. Independente do que você sente, porque o nosso sentir é o sentir, mas nós não somos perfeitos, nem no sentir. Muitas vezes sentimos o que provém de Deus, mas às vezes sentimos o que emana da nossa natureza humana. E para que não fiquemos confusos, nós temos a certeza, pela palavra e pela promessa, de que Ele está conosco. Ele está na sua vida. Dê lugar à vontade dEle. E dê espaço para Deus na sua vida. E você vai ver que grandes coisas Ele fará. Porque operando Ele, ninguém impedirá. Eu quero orar por você nesta noite. E se você precisa, nesta noite, dessa palavra de oração, você pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Nós estaremos orando pela sua vida. Oh Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual, dai-me um coração igual ao teu, aleluia. Dai-me um coração igual, meu mestre. Os diáconos venham para nos ajudar aqui, orar com as pessoas. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito. Pode sair para orar. Podem sair para orar. Ó Deus, pare-se. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Meu mestre,
Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, oh aleluia, nada encontrará. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus possa prevalecer a vontade de Deus na sua vida. Haja lugar para a vontade de Deus na sua vida. Lugar para a vontade de Deus. Lugar para Deus no seu coração. Lugar para Deus na sua mente. Lugar para Deus no seu trabalho. Lugar para Deus no seu casamento. Lugar para Deus no seio da sua família. Lugar para Deus. Quem hoje está disposto a dar um lugar maior para Deus em sua vida? Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Oh, aleluia. Oh, nós te glorificamos, Senhor. Glorificamos a tua presença, Pai. Exaltamos a tua presença neste lugar. E na vida também dos meus irmãos. E na vida das minhas irmãs. Na vida dessa família, Senhor. Deus, enche, oh Deus, com teu Espírito Santo. Endireita, Pai. Corrige, Senhor, o que precisa ser endireitado, o que precisa ser corrigido, Senhor. Os caminhos que precisam ser aplainados, o coração que precisa ser aplainado, Senhor. Enche, enche, enche. Oh Deus, a tua presença, Pai. Oh, dá-me um novo coração. Deus, dá-me um coração igual ao teu. Oh, Jesus, abençoe, Senhor. Deus, Senhor. Coração disposto a obedecer. Coisa bonita. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. As vozes, dá-me um coração, as vozes. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, Deus, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos erguer as mãos. Os diáconos comigo, erga as mãos sobre a igreja, pedindo para que, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vidas sejam cheias da sua presença. Lares, teu lar, seja cheio da presença de Deus. Sua casa, seus filhos, seus netos. Oh Senhor, encha, Senhor. Encha, Senhor. Não deixa que haja nenhuma lacuna, nenhum vazio. Ocupa o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Ouve a nossa voz. Ouve a nossa voz. Que declara nesta noite: toma o teu lugar, Senhor. Toma o lugar que é teu, Senhor. Toma o lugar que é teu, Senhor.
Toma o teu lugar, Senhor. Assim como eu te peço nesta noite, que o Senhor também tire de nós aquilo que está tomando o teu lugar na nossa vida. Tira, Senhor, tudo aquilo que está tomando o tempo que é teu, o lugar que é teu, a adoração que é tua, a obediência que é tua, o louvor que é teu. Somos a igreja do Deus vivo. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Abra o seu coração ao derramar de Deus sobre a sua vida. É o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração. O meu coração é o teu altar. Você pode declarar isso? Coloque a sua mão no seu Espírito. Coloque a mão sobre o seu coração, vem Espírito sobre a sua vida. Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Deixa eu te dizer nesta noite, a palavra de Deus no livro de Isaías diz o seguinte: amplia o lugar da tua tenda, estenda as suas cortinas e as suas cordas, e não o impeças. O que eu quero dizer nesta noite, ainda finalizando da parte de Deus, é que Deus diz a você, para você ampliar o lugar da presença dele na sua vida, que ele tenha mais lugar, que ele tenha mais espaço na sua vida, que ele ocupe mais da sua vida, da sua vontade, do seu querer, da sua agenda, do seu tempo. Ele quer ocupar um lugar maior. E sabe o que acontece com isso? A sua vida espiritual cresce. Quando você amplia o lugar da presença de Deus, quando você amplia a tua tenda, sua vida espiritual cresce. Você não vive mais aquela vida espiritual apertada, mal ajeitada, cheia de altos e baixos no seu coração, cheia de dúvidas e incertezas, cheio de insegurança, cheio de medos. Não, porque a presença de Deus te traz segurança, a presença de Deus te traz paz, a presença de Deus te traz alegria, a presença de Deus te traz renovo, a presença de Deus te traz vida abundante, a presença de Deus te traz força, a presença de Deus te traz mais coragem, a presença de Deus te traz mais ânimo, a presença de Deus te traz mais fé, a presença de Deus te traz mais ousadia, a presença de Deus te traz mais visão, a presença de Deus te traz mais audição, a presença de Deus